Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio. Nessa jornada que nós estamos fazendo aqui pelo inferno, com Dante e Virgílio, né? Também queremos atravessar o purgatório até chegar ao paraíso, que é o destino dos bem-aventurados, né? Onde ali encontraremos como guia, então, a Beatriz. Mas nós já estamos chegando na reta final, nós estamos no penúltimo canto, gente. É legal, é bom porque a gente chega, então, né, no fim dessa história, dessa jornada, conhece o fim de tudo isso, mas também fica aquele negocinho, estamos acabando, né? Então, mas eu gostei muito de fazer essa série, gostei muito desse trabalho, desse projeto. Deu trabalho, né? Foi realmente um trabalho, porque deu trabalho, além de ler, interpretar, pesquisar, estudar, né? Então, nesse sentido, para trazer o melhor para vocês. E dentro dessa visão, assim, também mais teológica, mais espirituada, né, referente, dando algumas explicações referente também à fé, eu vou trazer aqui, depois dos 34 cantos, se eu conseguir, eu quero trazer aqui, então, já falei de Dante político, já falei de Dante como pessoa, nos seus relacionamentos, quero trazer também um pouquinho sobre o que eu descobri sobre Dante e a sua fé, né, o Dante espiritual, vamos dizer assim, né, porque tem algumas pessoas que explicam que Dante, na verdade, utiliza-se da Divina Comédia para realmente fazer uma autobiografia. A Divina Comédia de Dante é uma autobiografia, né, desde o começo até o fim, é uma autobiografia da jornada da sua conversão. Você acredita nisso? Gente, é maravilhoso. Então, e que a gente vê muita coisa referente à fé e à religião aqui, né? Muita referência, números, a forma como é disposto. Então, tipo, tudo isso de uma forma mais espiritual, eu quero trazer, então, num vídeo bônus aqui depois, é claro, de toda essa série. Antes de adentrar no purgatório, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer a série agora em sequência do purgatório, porque são 33 cantos, né, nesse sentido, e eu estou gestante, então eu acho que não vai dar tempo de começar e terminar antes da vinda do meu bebezinho. Então eu não vou começar nada que eu não consiga terminar. Então quero, né, fazer bem certinho e tudo mais, com tempo, com cuidado, com dedicação, com amor, com carinho, como vocês merecem. Ok? Então, se você já tá gostando desse conteúdo, tá gostando desse tema, tá gostando dessa playlist, tá gostando de tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô trazendo, da forma como eu tô fazendo, então você possa curtir, comentar, compartilhar, né, os vídeos, e que você possa também se inscrever se não é inscrito e ativar o sininho, porque todo novo canto, então, que eu trouxer aqui, você será notificado e você ficará por dentro, então, de toda a novidade aqui. Lembrando que todo dia tem um vídeo, né? Seja um vídeo rápido, seja uma partilha, seja sobre a Divina Comédia, tem alguma coisa aqui, né? Sobre dicas também de utilidade pública, vamos dizer assim, né? De dicas úteis para a nossa vida, né? No dia a dia, para facilitar a nossa vida no dia a dia, na rotina. Então, sempre tem alguma coisa nova por aqui. Então, fique ligadinho, ok? Então, vamos lá para o canto 33, a Idade de Cristo. E aqui vem uma história bem triste nesse canto. Eu fiquei bem triste de ler esse canto. Canto 33, primeira parte da Divina Comédia, que é o Inferno, de Dante Alighieri. Diz assim: o conde Ugolino della Gerardesca conta a Dante a sua trágica morte na torre dos Guarlandi. Na Ptolomeia, o poeta encontra o frade Alberico de Manfred, o qual lhe explica que a alma dos traidores cai no inferno logo depois de consumada a traição e que um diabo toma conta do corpo até chegar o tempo de seu fim no mundo. E assim começa o canto. Gente, aqui traz a história, então, deste conde Ugolino. Tem até uma escultura que representa toda a tristeza dessa história desse homem, né? Essa daqui, ó. Você vai poder ver. Então, Conde Ugolino, o que aconteceu? Ele vem de uma família, aqui vem os partidos políticos, lembrando que nós estamos ainda no giro da Antenora, que são os traidores da pátria, da nação, do país, né? E dos seus partidos políticos, né? Então, o que acontece aqui com esse homem?
Lembra que Virgílio e Dante estavam saindo da outra vala, do outro giro? E daí encontrou a Boca, que não queria dizer quem ele era. E depois que saiu da conversa de Boca ali, eles entraram, então, encontraram duas almas no mesmo poço, né, gelado. E uma alma estava mordendo violentamente o crânio, a cabeça da outra. E aqui, então, essas duas almas é esse conde Ugolino e o arcebispo Ruggieri dele, Ubaldini, alguma coisa assim, ok? Então, o que aconteceu? Esse conde Ugolino, ele vem de uma família ghibellina, daí tudo bem. Mas ele fazia parte, então, dos guelfos. Junto com Nino, seu neto, ele se tornou, então, membro e líder dos guelfos, partindo de uma família ghibellina, certo? Esse conde, então, Ugolino, ele cansou de disputar o poder com esse Nino. Teve ali uma rivalidade familiar, vamos dizer assim. Então, ele pegou e se aliou a esse arcebispo Ruggieri, que era líder também do partido ghibellino. Ou seja, partindo de uma família ghibellina, ele, junto com seu neto Nino, se tornaram líderes de um partido guelfo, ou seja, contrário aos ghibellinos. Só que daí cansou de disputar poder, o lugar ali, numa rivalidade com seu neto Nino, ele pega e trai, então, o seu neto, trai, então, o partido guelfo e se alia a um arcebispo que era líder dos ghibellinos, ali fazia parte do partido político dos ghibellinos, que se chama Ruggieri, esse arcebispo Ruggieri. Ugolino é a alma que morde o Ruggieri. Então, por isso que eles estão os dois ali naquela vala, naquele poço congelado, os dois juntos. O Ugolino mordendo o Ruggieri pela eternidade. Então, destinados a sofrerem juntos ali, né? Aí, não sei o que acontece ali uma revolta, não sei o que. A pessoa perde um poder lá, uma pessoa perde um posto e o Ruggieri coloca o Ugolino à frente do poder, assume o poder. Só que assim, pelo que eu entendi, esse tal de Ugolino não gostava de disputar poder ou de disputar fama com ninguém. Porque primeiro ele estava associado com seu neto Nino, à frente dos guelfos. Só que de tanto disputar poder com o Nino, ele decide trair, então, seu partido e se aliar ali com aquele arcebispo Ruggieri, que era ghibellino. Ok? Daí tudo bem. Aí, aconteceu algumas coisas que uma determinada pessoa estava à frente do poder, acho que era o Visconde, e esse Visconde perdeu, então, o poder, onde o Ruggieri, né, e algumas pessoas ali acabaram colocando esse tal de Ugolino no poder. Esse Ugolino sempre tinha medo, né, tipo, tinha uma obsessão de que alguém ia trair ele, que ele ia acabar perdendo o poder e a fama dele de alguma forma, ao ponto dele mandar matar envenenado, ou seja, matou envenenado seu sobrinho, chamado Anselmo, porque tinha medo que o seu sobrinho o traísse e que, por causa da popularidade de Anselmo, que estava crescendo, ele tomasse o seu lugar. Então, era um cara aficionado, né, obcecado pelo poder, nesse sentido, né, de uma forma bem egoísta. E ele acaba até mandando matar e envenenar, né, o seu sobrinho, no sentido de disputa de poder ou de perca de poder. Aí, o que acontece? Esse arcebispo ghibellino, Ruggieri, vendo que o partido guelfo estava fraco, ele acaba montando ali um esquema de traição também contra o conde Ugolino. Ele espalha uma mentira ali na cidade, fazendo com que os cidadãos acreditem
que ele tinha acabado entregando alguns palácios ali para o governo, para o partido rival. Então, há um motim, há uma revolta, há uma revolução ali dos cidadãos contra o Golino. Então, há uma revolta dos cidadãos. Esse Ruggieri consegue armar uma revolta dos cidadãos contra esse conde, o Golino, onde eles invadem o palácio dele e o obrigam a se render. Ele se rende, né? E quando ele se rende, então Ruggieri pega e prende-os, lança-os em uma cela, numa torre que era chamada Torre da Fome. Só que essa é a parte da história triste, né? Esse arcebispo, ele não manda prender somente o Golino, mas ele manda prender ele e todos os seus filhos. No total são 4 filhos. E eles lançam-nos nessa Torre da Fome, onde os prisioneiros são jogados lá realmente para morrer de fome. Então, são lançados lá, eles trancam a cela, né, e jogam a chave fora. Então, é esse o relato que o Golino faz enquanto segura a cabeça de Ruggieri, do arcebispo Ruggieri, que aqui também é um traidor, porque o Golino tinha saído do seu partido, que era líder com seu neto, para se afiliar a ele, e ele bem no fim, talvez sabendo da fama dele, né, de não querer disputar poder com ninguém, ser um traidor. Então, antes que tenha o ditado popular aqui no sul do país, que fala assim, antes que chore a minha mãe, que chore a tua, né, nesse sentido. Então, Ruggieri pega e arma toda essa trama aí, e acaba vitorioso, traindo, então, o Golino, né, que tinha se afiliado a ele, e acaba, então, o prendendo. Mas não só ele, mas seus filhos também, né? Então, o Golino explica que foi jogado na prisão, na cela, né, com seus 4 filhos, e ele escuta, né, quando a sua cela é fechada, é trancada, e a chave é jogada fora. E ali, então, ele tem que ver por 8 dias o sofrimento dele e dos seus filhos morrendo um por um, né? Então, passa alguns dias, no amanhecer de um dia, ele olha no semblante dos seus filhos e se vê. Ou seja, talvez veja o seu pecado, a gravidade, tudo aquilo que ele fez e que prejudicou tanto, não só ele, mas os seus filhos também. Então, talvez aquele peso de consciência, o que eu fiz? Ó, meus filhos aqui, né, vão morrer de fome comigo, né, nesse sentido. Então, ele pega e se vê na face daqueles filhos. Ele olha nos seus filhos e se vê. E quando ele se vê, ele é tomado de terror, né? E ele é tomado, assim, de um negócio ruim. Ele começa a roer suas próprias mãos, né? De raiva e tudo mais. E o seu coração, então, se fecha. Naquele momento, seu coração se fecha, se torna duro, que nem uma pedra. Frio, que nem gelo. E as crianças, filhos, né, os filhos dele, não sei se são crianças ou não, mas os filhos deles olham para ele e falam uma coisa até que, nossa, muito comovente, sabe? Eles pensam assim, nosso pai tá com fome e por isso ele tá roendo as próprias mãos. É muito comovente isso. E eles falam assim, papai, você pode matar sua fome com as nossas carnes, porque assim como você nos vestiu com as carnes que nós temos e que agora, nessa situação, para nós são inúteis, não servem para nada mais, né? Você pode sim, em vez de se devorar a nós, as nossas carnes, porque foi você mesmo que nos deu. Então ali ele se fecha, ele silencia para não parecer mais triste. Isso é muito comovente, é muito triste. Ele fala assim, eu vou contar minha história para você, se você não chorar, se você não se emocionar, né? Então é porque você nunca mais vai chorar na sua vida. Então, quando um raio de sol atinge a cela,
ele se vê nos rostos, ele se vê na face, no rosto, no semblante dos seus filhos. Então ele tem ali, então, a consciência do que ele fez. E o mal que ele fez não prejudicou só eles, mas os filhos. Ele teria que ver, então, um por um morrer de fome ali com ele. Então ele fica tomado de desespero e ele leva as mãos na boca, ele morde as mãos, corrói as mãos de desespero por ter que viver, passar por isso, né, nesse sentido, porque ele mesmo, o mal que ele mesmo causou. E os seus filhos eram inocentes, né, nesse sentido. No quarto dia morreu Guido aos pés deles, dizendo: Pai, por que não fazes nada? Por que não me ajudas? E do quarto ao sexto dia, ele vê os outros 3 morrendo na frente dele e ele não podendo fazer nada, morrendo de fome. Então, no 8º dia, já cego, né, sobre os corpos dos seus filhos, ele também morre de fome. E ele vem parar, então, aqui nessa vala. E que castiga esse outro, mordendo, comendo ele, já que ele morreu de fome por causa dele, e viu os filhos dele morrendo de fome por causa dele. Ele morde, né, come, mastiga o seu inimigo, né, Rigieri, que também é um traidor porque traiu ele, e que tá ali no mesmo poço que ele, destinado a sofrerem pela eternidade o mesmo castigo juntos. Esse canto é muito pesado, é muito comovente, é muito profundo, é muito triste, né? Então, eu me emociono toda vez que eu chego nessa parte. Acho muito triste mesmo, muito terrível. Um dos piores castigos, ok? E Dante, então, lamenta a cidade de Pisa, eles são de Pisa, né? Ai, Pisa, que vergonha és para a nossa Itália. Se o conde Ugolino era culpado de ter traído um dos castelos teus, nada justificava que seus filhos fossem torturados. Nada justificava torturar os inocentes por causa do pai culpado, né? Então, nesse sentido, Dante lamenta aqui também. Triste pra caramba isso. Aí eles já vão pra Ptolomeia, que é outro giro. Eles escutam... Dante, primeiramente, sente um ar no seu rosto. Um vento no seu rosto. Apesar do frio congelante, ele consegue sentir uma brisa. E aí... ele fala pra Virgílio, e Virgílio fala: não, daqui a pouco você vai ver o que é esse vento, de onde que vem, de onde que surge esse vento aí no seu rosto. Você vai descobrir a origem. Nisso tem 2 almas ali que aparecem e começam a gritar, chamando a atenção deles. Ser Branco Dória, Frei Alberico de Monfredi. Eles estão aqui na Ptolomeia, então eles já estão avançando da Antenora. Já passamos Cainá, Antenora, estão adentrando então ao giro da Ptolomeia, onde está destinado aos traidores do amigo. O que acontece? O Frei Alberigo, e aqui é um caso bem especial também nesse canto. O canto 33 é recheado de histórias, né? Bem interessantes. Então, o canto 33, ele tem o Frei Alberigo, já tem o Ugolino, que ainda é da Antenora, e tem o Frei Alberigo. O Frei Alberigo, ele ainda está vivo. E ele tá com a alma já no inferno. E o Branca Dória também. Aqui é um caso especial da vida de Dante, porque ele tá fazendo uma crítica para pessoas que ainda estavam vivos enquanto ele estava escrevendo a Divina Comédia. Ou seja, Dante estava condenando esses dois ao inferno, sendo que eles ainda estavam vivos enquanto Dante escrevia. Então, pense no bafafá, pensa na polêmica de Dante publicar a Divina Comédia, tendo ainda esses 2 homens vivos em terra, mas já na visão deles sendo condenados ao inferno. Então, esse frei, ele era um frei gaudente. Lembra dos frades gaudentes? Lá do outro canto, mais especificamente do canto 23, o que eram os frades gaudentes? Eles não tinham, assim, tantas obrigações na ordem que eles serviam, mas eles eram incumbidos de pacificação, né, entre os cidadãos. Só que alguns ali, a crítica de Dante para esses freis é que eles, bem na verdade, tiravam proveito, né, da sua ordem, da sua posição, do cargo que tinham, né, e da confiança das pessoas que aceitavam e viam e recebiam ele como freis gaudentes.
eles tiravam proveito nesse sentido, né? Para benefício próprio. O que aconteceu? Esse Frei Alberigo, ele fez as pazes com seus inimigos, já que tinha essa missão de pacificador, fez as pazes com seus inimigos. Só que, na verdade, quando ele fez as pazes com seus inimigos, ele convida os seus inimigos para um jantar. E nesse jantar, ele coloca sujeitos armados, escondidos no palácio, na sala. E ele fala assim, dá o sinal, que depois que eles jantassem, comessem a carne, depois que eles comessem os frutos, eles poderiam atacar. E foi justamente isso que aconteceu. Todos os inimigos, então, que ele refez amizade e que estavam nesse jantar, foi morto por eles por uma emboscada, depois que eles comeram as frutas. E aqui por isso que ele tá dizendo, ele diz assim uma frase bem interessante: eu sou o Frei Alberigo, é aquele que das frutas do mau horto recebo aqui a paga, né, recebendo tâmaras em lugar de figo, ou seja, traidores dos seus amigos. Vamos dizer assim, ele tinha inimigos, fez amizade com eles e os traiu matando-os, ou seja, uma emboscada, né? Então, o que acontece? O Frei Alberigo fala desse ser branco Dória, que ele tá ali também, só a alma dele tá ali, porque ele ainda vive, ele ainda anda, né, aqui na Terra, digamos assim, na época que Dante estava escrevendo, ele realmente ainda estava vivo. Porque esse Frei explica que, dependendo do nível de traição, do tipo de pecado, do tipo de traição, no ato da traição, então essas almas são destituídas de seus corpos, ou seja, um demônio possui aquele corpo deles lá na Terra, e eles são automaticamente lançados aqui nesse giro, nessa vala, que é o nono círculo. Então, no ato existem casos de alguns traidores, de algumas traições, em que um demônio toma conta da pessoa e a alma, no ato da traição, é jogada direto aqui, ou seja, já estão pagando em vida aquilo que estão fazendo de mal, ou seja, né, já estão aqui no inferno, apesar dos corpos estarem vivos. E aqui a polêmica é desse branca Dória, esse ser branca Dória. Esse ser branca Dória, por quê? Porque ele ainda está vivo, ele é um famoso e importante cidadão de Gênova. E aqui Dante denuncia ele como o assassino do seu sogro, Michel Sanche, que também é mencionado aqui no inferno, lá no canto 22. Lá no canto 22 aparece Michel Sanche, e aqui então está o seu assassino, que é esse ser branca Dória, que apesar de vivo lá no mundo, a alma dele já consta aqui, ou seja, o corpo dele foi possuído por um demônio lá, tal a gravidade do seu assassinato, do seu crime, do seu pecado, da sua traição. Então, ele já está aqui, apesar do seu corpo andar, né, e comer lá na terra, como diz o Frei Alberigo. E o Frei Alberigo da mesma forma. O que acontece aqui? O Frei Alberigo é uma crítica, né, revoltada de Dante aqui. Então ele denuncia um crime de um homem aqui na obra. Olha a coragem e a astúcia de Dante. Ele simplesmente está dizendo, foi essa pessoa que fez, eles estão aqui vivos, mas estão livres ainda, mas com certeza as almas deles já devem estar no inferno. Tamanha a gravidade do pecado, do erro e do mal que eles cometeram. Já está os condenando ao inferno, né? Ou seja, uma crítica direta, uma indignação direta, uma confissão direta, uma denúncia direta aqui de Dante para esses dois, ok? Então, pense na reviravolta, né? E esse ser branca Dória, ele estava ali em liberdade, ou seja, não estava respondendo pelo crime dele, não. Então, nesse sentido, sabe? Então, acho que Dante aqui nesse canto é muito astuto, muito corajoso nesse sentido. Ele faz uma denúncia nesse canto, né? Então, e essas duas almas, tanto o Alberigo quanto o Dória, eles estão, então, só com o rosto para fora. E quando eles choram,
as lágrimas aqui, quando todos choram, as lágrimas se tornam gelo, de tão gelado que é um lago congelado, né? Então, eles estão com 2 pedras, como eles só podem ficar olhando para cima, eles estão com 2 pedras sobre os seus olhos, que são as lágrimas deles, do sofrimento deles, congelados sobre os seus próprios olhos. Ele pede, então, né, para que Dante tire essas pedras dos olhos dele, esses gelos dos olhos dele, mas Dante não o faz. E fala que foi até uma bondade que ele fez, ok? Então, esse é o canto 33, cheio de reviravolta e de surpresa e de realmente histórias comoventes, ok? Aqui o Frei Alberigo e esse Dória tá no giro da Ptolomeia, e são punidos os traidores dos seus hóspedes, nesse sentido. Então surgiu esse nome Ptolomeu. Ptolomeia surgiu de Ptolomeu. Ptolomeu é um personagem que aparece lá em 1 Macabeus 16, onde Simão e seus filhos são mortos, né, por Ptolomeu, que os convida então ao seu palácio. E diz assim: quando Simão e seus filhos já tinham bebido bastante o suficiente, então Ptolomeu arranca das armas e matam-os de forma traiçoeira e violenta do seu palácio. Aí diz sobre a traição também de Ptolomeu, referente a Pompeu. Então, Ptolomeu era como se fosse um rival de César. E daí, Ptolomeu era então um rei egípcio. Ele não gostava muito da ascensão de César, do sucesso de César, nem da ascensão que Pompeu estava obtendo. Mas porque ele temia César e queria o apoio de César nesse sentido, então ele matou Pompeu. Então, é a traição de Ptolomeu referente a Pompeu, nesse sentido. E então é isso tudo que acontece aqui no canto 33. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, você curta, comenta e compartilha. E agora a gente vai pro último giro, que é a Judeca, né? E a gente vai encontrar com Dite. E é um canto muito interessante, com muita história também, e que nos faz chegar ao fim dessa jornada junto com Dante e Virgílio, para aí começar uma nova jornada, que é o Purgatório, ok? Então, se você gostou, curta, comenta, compartilha. E se você não é inscrito, que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, porque o próximo canto que eu trouxer aqui, você será notificado e ficará por dentro dessa jornada, já que nós estamos, então, no penúltimo canto, ok? Então, eu fico por aqui, fiquem com Deus, beijo no coração e até o próximo canto, se Deus quiser.